Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Transformando a Terceirização. É uma honra estar aqui na casa da nossa parceira Prime Bid, fazendo mais um programa de podcast da Escola Bootcamp de Negócios. Dessa vez um programa falando sobre transformação digital e todos os impactos que essa digitalização e as inovações têm no mercado de segurança e facilities. Eu sou Gabriel Ranier, cofundador e CEO da FindMe, uma das principais agentes da transformação digital do nosso setor nos últimos anos, e serei seu host aqui ao longo desse programa, trazendo convidados de altíssimo nível, totalmente envolvidos com a transformação digital que nós estamos vivendo em várias esferas, para aprendermos juntos e preparar você e a sua empresa para a transformação digital que nós estamos vivendo hoje. E no tema desse primeiro episódio, eu quero falar sobre a história da transformação digital e o que nos trouxe até aqui. Afinal de contas, é vital a gente compreender e conhecer o passado para poder entender o presente e idealizar o futuro. Então, hoje comigo eu trouxe dois caras que já estão aí vivendo as transformações do mercado há um bom tempo, não é mesmo? Um pouquinho, né? Há um pouco de tempo. Então eu quero apresentar primeiramente aqui meu amigo Ricardo Batti, gestor corporativo de projetos de inovação para a segurança eletrônica no Grupo GPS, membro do Comitê de Startups da ABESE, Associação Brasileira das Empresas de Sistema Eletrônico de Segurança, mais de 22 anos trabalhando com tecnologia no e para o segmento, com passagens por Gocil e Grupo GR, e começou tudo isso lá na infantaria, como oficial de intendência, mas também já trabalhando com tecnologia, não é isso, Sim, Bate? é isso mesmo. É, olá a todos, né? Antes de tudo, obrigado, Gabriel, pela introdução. Pô, tem muita história aí pra gente contar hoje. Muita história. Muito obrigado por ter vindo, por ter aceitado o meu convite, Bate. Uma honra estar aqui com você de novo. E Rafael Matos, Opa! head de oferta do segmento de serviços na TOTUS, maior empresa de tecnologia da América Latina, mas também com uma longa passagem pelo nosso mercado. Já são mais de 17 anos no segmento de serviço, sendo 4 em operações ali na linha de frente e 13 Exatamente. oferecendo e desenvolvendo tecnologia para o segmento, né? Seja muito bem-vindo, Rafa. Muito obrigado pela sua presença. Opa, obrigado você pelo convite, obrigado a todos que estão participando. Entregou nossa idade, né, Bate? Tá falando aí A minha desse não. tempo aí, né? Comecei com 5 anos. Entregou nossa idade, mas vamos discutir aqui um pouquinho da experiência que nós temos dentro do segmento. Tem muita história. Já estamos fazendo uma resenha aqui antes A gente aqui. já estava Tem, antes tem aqui papo vendo aqui muita para coisa. 2, 3 dias até mais, né, Gabi? Exatamente. E assim, aqui o meu papel hoje vai ser totalmente de aprendizado, de saber dessa história toda. A Findme está no mercado há quase 8 anos, né? E consequentemente eu também. Então, assim, vi alguns marcos, vi algumas coisas acontecendo, mas com certeza nada comparado aí a tudo que vocês podem trazer para a gente hoje. Então, para começar, eu quero voltar lá em 2006, mais ou menos, quando vocês começaram ali, 2006, 2007, anos antes de 2010 ali, aqueles últimos anos, para entender como que era a relação das empresas de segurança e serviços com a tecnologia naquela época, assim, como que era a estrutura de TI, quais que eram as principais tecnologias que você lidava no dia a dia, os principais desafios, como que vocês, por onde vocês querem começar aí? Posso falar um pouquinho disso aí, que Opa! eu também vivi um pouco. Começa pelo nome, né? Não era nem TI, era CPD. Então era bem. TI era CPD, o que é CPD? CPD é o Centro de Processamento de Processamento de Dados. dados. Era o pessoal do CPD, sabe? Entendi. Não era a área de TI. Mas enfim, começava pelo nome e existia assim. Uma grande diferença em quem era de suporte, né? Quem era de TI e quem era de negócio. Não existia assim muita integração dentro dessas áreas. Então, as grandes mudanças que você via dentro desse mercado eram bem separadas, né? Eu acredito que assim os mercados mais evoluídos talvez estivessem diferentes, mas aí tinha realmente esses dois grandes nichos, né? Quem era de TI, né? E quem era de negócio. E essa Não se falavam, né, a mesma língua, né? Eles não tratavam em conjunto, né? o cara lá de TI ele não conhecia do negócio da empresa, então em consequência ele não ajudava nisso. E a pessoa que estava lá na ponta não tinha ideia de tecnologia, então ele também não conseguia gerar demanda. Eu acho que além disso, né, a área
A área de TI ela era tida muito como um apoio, um suporte técnico para a instalação de uma impressora, instalação de um programa, né? Geralmente as empresas não tinham esse departamento bem consolidado dentro da empresa, a instituição. Então acho que eles acabavam terceirizando essa mão de obra. Então eles vinham mais para apagar incêndio. Deu um problema, chama Uhum. lá o cara da TI, tranca ali na porta ali que o problema vai ser resolvido. Era bem assim, né? Então a gente acabava não tendo aquele departamento ali. Acho que com o tempo, acho que a tecnologia dentro do segmento de serviços demorou muito para chegar, né? Acho que o pessoal foi acordando conforme o passar dos anos e com isso impactou muito na gestão das empresas, mas eram departamentos distintos. Acho que cada TI era um departamento, não era nem um departamento, era uma empresa separada, vamos colocar assim. Não se falava, Terceirizado. Sim. não existia negócio e TI em Era uma conjunto, área de né? back-office. E você, Bate, lá nessa época você entrou na parte de TI, lá na época você estava na Gocil, se eu não me engano, não é isso? Isso, é. E você estava exatamente dentro desse CPD aí ou não? Como que era a tua atuação lá Não, eu dentro? comecei ainda um pouco antes dentro da área de negócio propriamente dita. Então, comecei dentro da área de limpeza, depois eu migrei para a área de segurança, e aí, em função de algumas características minhas, eu fui direcionado para alguns projetos de TI. E aí eu comecei a entrar nessa salinha escura aí. Eu comecei a participar desse processo, comecei a entrar, mas eu já carregava essa bagagem de negócio de ter participado tanto da área de facilities quanto da área de segurança, numa época em que a segurança estava, assim, a parte de portaria, estava ainda clareando muito legislação sobre isso, o porteiro e o vigilante, qual a diferença. A convenção não influenciava tanto dentro disso, então... Ainda estava embrionário, então nessa época eu comecei a assumir os primeiros projetos dentro da linha de TI, e era projeto assim de implantação de RP. Então as empresas estavam alguns passos à frente dentro desse mercado, estavam implantando ERPs de uma forma integrada, porque algumas já carregavam folhas de pagamento, por causa do volume de pessoas, tinha só realmente o módulo de folha de pagamento. E aí começou a trazer essas outras coisas, então foi aí que eu entrei nesse mundo de TI. Os projetos de TI que você pegava eram esses internos de RP, assim. E, Rafa, você no caso estava na operação Eu ali. gerava um problema para ele, né? Você estava na operação ali na linha de frente. Isso. E a gente sabe que hoje talvez seja o maior desafio das empresas de segurança e facilities, que é essa famosa cobertura de posto, essa operação ali naquela mesa operacional, né? Como que era naquela época o uso da tecnologia na operação ali? Quais eram os desafios que você tinha? Como que você controlava, por exemplo, essa cobertura de posto e tudo mais? Era bem arcaico, né? Eu acho que a nossa maior tecnologia era a caneta, vamos colocar assim, né? Então a gente dependia, não tínhamos ainda um sistema de gestão operacional, né? Logo lá no início. Então a gente trabalhava muito ainda com Excel. Eu lembro de eu chegar 6:30 da manhã, trabalhava 6 por 1, 12 horas, chegava 6:30 da manhã nas empresas que eu trabalhava e tinha que fazer chamada, né? De uma reserva de 60, 70 funcionários para pegar assinatura no cartão de ponta dos colaboradores. E a partir dali, determinar através de uma planilha de cobertura que a gente estava falando aqui, para onde esses funcionários vão, saindo de Kombi para poder fazer uma cobertura, 10, 15 funcionários ali dentro da Kombi amassado, né? Então, inicialmente, tudo isso tratado na mão, tratado numa folha, chegando no final do mês, fazendo apontamento das horas manuais ali para o RH, uma empresa de 10, 15, 20 mil funcionários, e subir isso para o RH pontuar a quantidade de horas trabalhadas e aí sim fazer também um lançamento manual dentro de um RP que geralmente já existia ali um produto para o cálculo da folha, mas a gestão operacional inicialmente era nula. Claro que com o passar dos anos isso foi melhorando, foram surgindo algumas soluções, alguns players de mercado, né? Mas inicialmente era bem manual, era bem complicado. Já né? deu dor de cabeça só de ouvir. Aí foi passando, evoluiu para uma folha de apontamento de cobertura. Uma folha semanal, era impressa semanalmente. Eu peguei ainda a época que isso era gerado diariamente, a planilha de cobertura. O apontamento era diário. Mas era impresso semanalmente, porque você precisava olhar o dia anterior para poder saber como é que estava o dia. Então, no início do turno, o pessoal que ia para campo pegava a folha lá na área de mesa operacional, fazia seus apontamentos, e existia uma tecnologia moderna, que eles faziam os apontamentos de uma cor de caneta e a área da mesa operacional ticava de vermelho os apontamentos que eram
fez dentro daquele primeiro sistema. Para não burlar a marcação. Não, a tecnologia principal, número 1, era a caneta azul e a segunda era a caneta vermelha. E não acontece burlar as marcações no segmento. Então, isso era os primeiros, as mudanças começaram a ter. Isso, eu acho que essa questão da planilha operacional, né, ela foi muito produtiva durante um período, né, mas com o passar dos anos isso foi deixando de ser produtivo, porque a mesa operacional, né, acaba conseguindo dar nó em pingo d'água. Eu posso falar por mim próprio, porque eu vivenciei isso muitos anos, né? A premissa da mesa operacional é cobrir posto. Como você vai cobrir, independe da cobertura, a qualquer custo. Eu não posso deixar um banco furado, eu não posso deixar uma portaria furada. Então, a gente não pensava com a questão, com uma visão de negócio, de previsto versus realizado. O que eu vendi, mas o que eu vou realizar realmente? Qual que é o custo desse contrato? Então, as empresas, enquanto achavam lá a gestão, a diretoria, enquanto achava que estava ganhando dinheiro, na realidade, daqui 2, 3 anos, ele ia ver que aquela margem daquele contrato que ele vendeu de 4%, 5%, estava se perdendo por causa da gestão operacional. Então, isso não parece muito diferente de hoje. De hoje. Mas acho que hoje ainda a gente consegue controlar de uma forma com os RPs, né? Que nós temos aí hoje. Então, hoje a gente consegue ter um controle, acho que mais assíduo, mais firme do previsto versus realizado. Não fica mais na mão do mesário nem do supervisor de posto, né? Já tem um sistema para isso, com certeza. Já tem um sistema para isso. A evolução é grande. A gente vai falar um pouco ainda dessa evolução aqui também, desses marcos, né? Mas eu quero ainda lá nesses anos de 2006, 2007, falar um pouco também, eu acho que o Bate também estava bem nessa linha de frente, das tecnologias de segurança eletrônica, porque também é uma evolução, é meio que uma linha paralela que acontece no mercado, né? Eu acho que até evoluiu mais rápido do que as tecnologias de back-office, de operação em si. Mas como que eram ali as principais tecnologias de segurança lá, questão de alarme, monitoramento, câmera? A câmera existia. Já existia câmera, já. É o do DVC, né? Exato, mas aí você montava, você comprava a caixa, a câmera, a lente, montar. Mentira. Não tinha aquela câmera fora a fita, né? Fora a fita VHS. Exato, dentro do time-lapse. Exatamente. Com quantas... Acho que tinha as chaves também que você programava a troca das câmeras também. Eu tô novamente entregando a idade aqui. Assim, os alarmes, eles tinham um discador. Então, assim, entre uma detecção do sensor muito diferente dos sensores que a gente tem hoje, que são inteligentes, sensores que basicamente pegavam uma movimentação na área, nada mais que isso. Entrava numa discadora, a discadora fazia o contato, disputava a linha telefônica já era uma beleza, né, no Brasil. Se disputava esse espaço para mandar para uma central, um pulso, enfim, para chegar num software receptor de alarme. Então, assim, tinha um caminho longo. Muitas vezes a detecção ela não chegava na central. Nossa. Eu lembro um pouco disso na questão, como trabalhei na mesa operacional durante bastante tempo, tinha a questão do vigia-alerta, né? Você tinha lá o vigia-alerta, o alerta-vigia, né? Que hoje a tecnologia, principalmente da Find Me, veio para revolucionar isso também, né? Eu lembro que o porteiro ficava lá na noite, ligava às 10 horas da noite na chavinha, o zelador, né? E ele tinha aquele imã, que era igual o alarme do Monza, que você ativava o alarme do carro Monza antigo para poder voltar, né, do vermelho para o verde para não ter o disparo. E esse disparo chegava na central de monitoramento, que na época a gente utilizava em DOS ainda, né? Como eu falei para você. Então, e as ondas eram com um relógio. Com um relógio. Com uma chave. Essa história aí eu ouvi falar. Gerando as chaves ficavam penduradas, os pontos de ronda com as chaves. Ia marcando as rondas. E a pessoa levava uma chapeira, né? Até lá e fazia o registro. E para você ver a evolução, né? Exato, e era isso que eu ia trazer para você que está assistindo aqui. Olha como não faz tanto tempo assim, na verdade, né? Porque você vê esses rostinhos novinhos aqui já viveram isso. Então imagina como a tecnologia evoluiu até aqui, né? E como toda a transformação aconteceu em curto espaço de tempo. E eu diria até que os últimos anos foram muito mais exponenciais do que por muito tempo, né? Porque, assim, quando a gente entrou no mercado, a Find Me entrou ali mais ou menos em 2016, 2017,
Olha, eu passei por algumas empresas que não estavam muito diferente do que vocês estão falando, Sim. né? E era tipo supervisor sair com um papelzinho para marcar as visitas e tal. E realmente ainda tem. Ainda tem. E a questão é quais foram os principais marcos que foram acontecendo na visão de vocês para essa tecnologia chegar até onde tem hoje, sair desse cenário que vocês falaram aqui até os dias de hoje, onde a gente tem aí realmente as empresas com a mente muito aberta para a tecnologia. Eu acho que o primeiro marco, eu acho que foi o Nextel, né? O Nextel chegou numa época que a gente não tinha nada, né? Então o Nextel veio naquela questão do ping-pong, que AP, que RV, então você já conseguia solucionar ali aquela questão de resolver as coisas rapidamente, até uma cobertura de posto. A checagem do posto também acabou se transformando numa checagem mais rápida e mais clara. Isso em que ano, né? mais ou menos? Vou colocar em meados entre 2009 e 2010, assim, né? Coisa que na época o celular também já não era algo ilimitado como é hoje, nem um sinal tão bom. Era muito caro, né, o Nextel, né? Então naquela época você não comprava só o chip, você tinha que comprar um aparelho, era aquele marretão, aquele tijolão, né? Sim. E as empresas ainda nem pensavam em repassar isso no custo do contrato para o cliente. E eu lembro que linha telefônica era algo muito caro, né? Era muito caro. Você tinha que pegar depois ali, ver quem fez ligação X, ligação Y, o porteiro ligou pra mãe aqui, gastou tanto. Então, o Nextel chegou para quebrar isso aí e já agilizar a operação de uma maneira, né? Ajudou bastante e eu acho que depois disso, aí sim, a chegada dos smartphones, né, com soluções como apps, né? Eu acho que aí eu acho que tem uns marcos ainda antes disso aí, né? Pelo que a gente também tava conversando. Porque é legal isso que você trouxe, porque a Nextel foi um ponto, um marco aí, fundamental para começar a agilizar isso. E Bate, que mais marcos você vê ali próximo de 2010? Dos softwares de controle operacional, certo, softwares dedicados a isso. A gestão de mesa, né? Exatamente. Isso foi um marco, porque saiu daquele Excel e começou a ser apontado em um sistema. O sistema não se ligava em nada, nem no contrato, nem na precificação e nem na folha. Inicialmente ele era mesa. Mas assim, foi uma tremenda evolução. E aí também a adoção de ERP, como eu falei anteriormente, por algumas empresas, e essa integração de uma forma totalmente diferente do que a gente conhece hoje por integração. A integração é plena, existem plataformas de integração. APIs, né? Exatamente. Naquela época era integração de banco, integração de arquivo. Era totalmente diferente, né? Arquivo ainda foi antes que banco. Então, a integração dessa forma. Algumas vezes por dia. Cortava os arquivos e fazia. Então, acho que foram dois grandes marcos aí para modernizar. Também foi, então, primeiro ali, o Nextel também atuando na operação, né, agilizando isso na comunicação. Os softwares para ajudar na gestão da mesa operacional também, porque não dava mais para confiar tanto no papel e na planilha. E o RP, mas o RP é assim, das grandes empresas, né? Porque hoje em dia a gente mesmo tem cliente pequenos e médios que nem RP tem até hoje. Pode falar da folha. O processamento automatizado de folha de pagamento também foi um marco. Eu acho que também a questão, apesar de a gente ter, pegando isso que o Bate falou, apesar de a gente ter ali um produto para poder fazer a gestão da mesa, mas mesmo assim sem analisar a visão de custo contratual, mas fazer a gestão da mesa, isso foi muito importante. Mas mesmo assim te geravam outras dores, principalmente na questão da integração. Porque você sempre trabalhava ou com D-1 ou D+1 fazendo as movimentações, você acabava tratando sempre o que já aconteceu. Então, como que você vai corrigir algo que já aconteceu? Então, você convocou um funcionário para fazer uma folga trabalhada, sendo que você tinha um monte de gente sobrando na reserva. E aí você tinha retrabalho de movimentação, correção de apontamento, isso gerava retrabalho no RP, no back-office. Já era, né? Já aconteceu. Como que você vai falar para o colaborador depois que você não iria pagar? E essa questão da integração, né? Via TXT, via XLS, não era nem banco, como o Bate falou. Isso era um trabalho danado, porque a gente tinha que tratar muita questão, começou a entrar também a questão do controle do centro de custo, né, do porteiro, do vigilante, onde ele passou, onde o folguista passou, onde o almocista passou, como que eu mandava isso via arquivo TXT ou XLS, mandando essas integrações para pagamento de rateio de folha e pagamento de benefícios. Né? Então isso também com o tempo foi evoluindo, mas naquele período gerava um transtorno danado na mesa operacional. Né? Fora que isso te gerava também transtornos de passivo trabalhista também. Né? Isso, e naquela época, pelo que você falou, não existia o 12/36 ainda. Exatamente. Né? Então, depois já que... existia, mas não era regulamentado, não era
oficial, o 12x36 ele remonta lá de trás. Vem da área hospitalar, né? Vem da área Mas hospitalar. depois, sério, isso veio depois lá da quando- regulamentação do 12x36 dentro do nosso mercado, vocês acham que a necessidade, porque eu acredito que fica mais complexo, né? Fazer Aumenta o número de esse funcionários. rateio. Aumenta o número de Eu funcionários, o acho- rateio de folha fica mais Eu, no complexo. meu ponto de vista, pensando em custo da empresa, eu acho que a melhor escala, que agora não pode mais ser praticada, era a escala 4x2, um diurno, um diurno, noturno e um folguista. Gerava lá Exclusivo. um X, Ela gerava, 60 horas. dava em torno, Mês. depende de se você trabalhava 19 dias ou 21 dias, dependia muito do mês. Então, você não tinha ainda aquela regra das 192 horas. A partir do momento que teve a regra da convenção de 192 horas, você tinha lá o funcionário recebia lá 20 horas, 30 horas, 40 horas, né? Então, pensando em questão contratual, você tinha 3 vigilantes ou 3 porteiros trabalhando e você sempre tinha um folguista exclusivo. Então, furou o contrato, você chamava o folguista, né? Então você vê também que a regulamentação do mercado acabou criando a necessidade de você buscar Sim. tecnologias que para poder cumprir com o contratado, cumprir com o que está previsto ali, né? Então, Exatamente. isso foram gerando vários marcos interessantes que vocês trouxeram aqui. E por que eu... Pode falar. Essa questão da escala, né? Inicialmente, para os funcionários, né? Pensando na questão visão funcionário, foi um choque, porque teve uma redução salarial dos colaboradores, né? Aham. Para o empresário, vamos colocar assim, né? Foi bom pela questão da convenção coletiva, tudo. Então, você só pagava horas extras do que ultrapassava 192 horas. Mas quando caiu por terra também a escala 4x2, 12 horas, que eu acho que foi em meados da nova reforma trabalhista entre 2017 e 2018, que também derrubou a súmula 444, que era o pagamento do feriado na escala 12x36, né? Que era, você tinha que pagar o feriado a 100% para o colaborador na escala 12x36, a 12x36 fez com que o empresário também tivesse o custo com mais um colaborador, né? Então, Sim. isso aumentou o custo do contrato, aumentou o custo da mão de obra, e pensando com uma visão empreendedora, isso também, acho que para eles se adequarem, para repassar o custo disso no contrato, acho que foi um pouco complicado também. E aí tem que correr atrás de tecnologia para Com poder fazer a certeza. coisa mais eficiente, né? Até Isso. porque o mercado já trabalha com margens extremamente estreitas, né? Então se você não Margem? O que é isso? Então se você não é eficiente dentro disso, você está trabalhando no vermelho, né? E não importa o teu faturamento ali ser Isso. altíssimo e você não tem essa produtividade dessa gestão operacional, teu dinheiro vai pro ralo. E as empresas que estavam e estão mais evoluídas, uma tremenda vantagem. Estão nadando de braçada. Completamente. Exatamente. A gente vê por onde passou aí dentro da carreira a diferença realmente do tipo de controle, do tipo de ganho que a empresa tem. E aí, Rafa, até para aquela hora do Nextel que eu tinha te cortado ali, porque eu falei da Nextel tem um segundo lado, porque dos poucos marcos de tecnologia que eu vi dentro do mercado, o fim desse Aiden, que foi revolucionário lá atrás, em 2010, como você citou, em 2018, né, mais precisamente, eu acho que março de 2018, foi quando a Nextel avisou que não ia mais oferecer o Aiden, o rádio, e que aí a própria Nextel estava oferecendo a troca por smartphones. PPTzinho ali. Para usar ali o aplicativo deles na época, mas isso pra gente já foi um grande marco. Por quê? Porque de 2016, que foi o início da Fime nesse mercado, até ali começo de 2018, o nosso maior gargalo na parte de vendas era convencer o dono da empresa de segurança de serviços a botar o smartphone na mão do vigilante. Porque o cara... Muito sensível. Não, eles falavam, cara, o cara quebra um bastão de metal, o que ele vai fazer com o smartphone? Ou então, ele não sabe mexer nisso. Ou então, assim, eram muitas objeções que a gente ficava, tipo assim, não, mas vai entregar mais coisas, você vai agregar mais coisas. E não vendia. Só pra vocês terem noção, a gente chegou a montar um plano de investimento na época pra comprar dos nossos possíveis clientes os bastões que eles tinham para poder botar smartphone em volta. A gente chegou a pensar nisso porque era tão grande que a gente não sabia como furar essa objeção. Eu vivenciei muito isso, o Gabi. A questão da troca, né, para o smartphone, os empresários, né, os empreendedores não tinham a visão que eles tinham que repassar o custo disso dentro do contrato. Sim. Você entendeu? E naquela época ainda você não tinha os smartphones comodato, como hoje é muito praticado. Então eles acabavam tendo que comprar. Os caras que tinham uma visão um pouco... visão além ali, né?
ele conseguia falar, não, esse custo eu tenho que passar no contrato e tem que colocar que eu vou ter isso, grandes ganhos lá na minha ponta, na minha gestão operacional. E para a gente foi esse grande marco, porque foi uma coisa assim, Moisés abrindo o mar vermelho. A gente fica 2 anos dando murro em ponta de faca, e depois que a Nextel ali, foi o primeiro boom da Find Me, foi isso, quando o pessoal disse, opa, não tenho mais rádio, tenho que comprar smartphone, a gente, opa, você tem que comprar smartphone e vai usar. Agora você vai ter que pode usar nosso app, né? E isso ajudou tanto a rua, né, Bate, mas ajudou também a parte administrativa, porque aí nos smartphones começaram a chegar os apps, aí veio os apps de marcação de apontamento, e aí começa a acabar com essa questão de folha de cartão de ponto, então isso começou a evoluir muito também, e pensando na gestão operacional, isso foi fundamental. E aí os apps integrados a uma mesa, e a mesa integrado a um RP, uma retaguarda, e a mesa não integrada somente à folha, integrado também ao back-office, né, Bate? Que acho que é um diferencial muito grande, né? Foi uma coisa que começou a puxar a outra, e falou, foi um marco que começou a puxar e trouxe as pessoas para a realidade. Falou, eu vou ter, cara, o meu. Exato, é obrigatório, agora eu vou ter que fazer isso. Aí foi quando abriu as portas e eles começaram a ver os benefícios dos apps, que para mim é uma das maiores revoluções da tecnologia humana. Hoje a gente só pensa em levar mais soluções para dentro do... Exato, então... Ninguém pensa em regredir. A Find Me lá em 2000, e acho que foi o primeiro e-book que a gente lançou, lá em 2018 a gente lançou um e-book ali que eu fiz, o primeiro live que eu fiz lá também na época, querendo já tentar andar nessa frente, que era quais são os benefícios de ter um smartphone no posto de serviço. E era um beabá, assim, porque, cara, isso não é só ligação. E também não é só o aplicativo da Find Me para você controlar aqui, ronda, ocorrência e tal. Não, você pode ter aplicativo de pontos, você pode ter aplicativo de comunicação, você pode ter aplicativo de rotas, você pode ter diversos tipos de aplicativos aqui que tira aquele monte de trambolho que o vigilante tinha. Você acabou com o bastão Honda. Você tira o bastão Honda, você tira o HT, você tira... R$3.000, né? Você tira a folha, Honda. você tira o livro ATA hoje em dia, que o nosso app tem isso também. Então, um bocado de trambolho que você tem naquele material carga, você conseguiu colocar tudo no smartphone. A gente faz isso na nossa vida hoje. Cada vez mais. Vai cada vez mais. Mas eles precisa ter essa visão, né? Se não vê que não vai ser custo, esse investimento, né, e tem um payback que daqui 12 meses, 10 meses, isso vai transformar como retorno. E é claro que esse retorno vem da gestão operacional, da mesa operacional, não tem jeito. A mesa operacional, eu tenho o costume de falar, eu estou com o Bruno Patrocínio, que a mesa, ao mesmo tempo onde está o dinheiro, é o ralo. Né, que ali é onde, se deixar a torneirinha aberta, o dinheiro vai ali. E você falou uma coisa nas suas últimas falas sobre a empresa faturando muito. Às vezes isso é uma impressão que ele tem, que ele está faturando muito. Mas no final das contas, se ele não soubesse realmente o realizado está sendo nem daquilo que ele provisionou, a margem dele acabou, a empresa fecha as portas. Exatamente. E como aconteceu com muitas empresas. Muitas empresas grandes empresas. Teve alguns marcos, a gente falando em marcos, teve alguns marcos aí que a gente sentiu que movimentaram o mercado, grandes empresas. Muito. Isso é verdade, Bate. A gente pode trazer aqui marcos, não precisamos, mas a gente poderia trazer marcos com nomes de empresas que mostraram pra gente como não fazer. Quem tá nos assistindo deve estar lembrando. Como não fazer. Essa mesmo. Posso fazer uma experiência? Eu lembro que eu fui numa empresa fazer ficha, né, pra ir pra mesa operacional, meados de 2008, 2009, Mano, você chegava lá pra fazer ficha, você tinha café da manhã, se você passasse o dia inteiro lá, você tinha almoço. Se você não fosse contratado, eles te davam o vale transporte. Era assim, surreal. Era uma empresa top of mind. O emprego podia ser ir só lá todo dia, fingir que tá fazendo ficha. Para participar do processo seletivo. E foi uma empresa que quando caiu por terra, aí vamos se colocar assim, que realmente quebrou, foi 7, 8 mil funcionários por vinagre e você não esperava que isso fosse acontecer naquela empresa. E isso é um exemplo de 10, 15 de várias empresas. Como próprios clientes da Find Me, a gente já passou por isso. Então, tipo assim, de empresas gigantescas com vários postos, que porque o cara acha que porque ele tá faturando muito, ele tem o dinheiro para mandar e desmandar, mas a margem dele tá negativaça, trabalhando tudo no vermelho. E o cara às vezes não sabe nem o que tá corroendo. Exato. Então, assim, ele não ganha dinheiro e não sabe nem por quê. Então, esse aqui é o pior. Exato. E aí é o ponto que a gente sempre bate, né? Do quanto que a tecnologia ela é um investimento para ser aliada do negócio, né? E eu acho que isso é um ponto que o Bate trouxe aqui no começo, né? Que eu acho que o principal ponto que a gente pega de diferença desses anos para hoje em dia é como que a tecnologia era totalmente apartada dos negócios
e o quanto que hoje a gente vê a tecnologia extremamente vital para os negócios darem certo, para a rentabilidade do negócio, da operação acontecer, né? Então, acho que essa sincronização, essa sinergia dessas áreas, eu acho que é o mais vital aqui, né? A TI se transformou em negócio, né, Bate? Precisou e hoje, na verdade, toda a área de back-office bem sucedida, ela é também uma área de negócio. Se ele não conhece do seu negócio, se ele não sabe vender seu negócio, ele não vai ter sucesso. Bom, e Bate, eu quero te fazer uma pergunta aqui com você, justamente porque você transitou muito nessa área de TI, desde a época que era ali a salinha escura, como você falou, e quando você estava saindo da Gocil ali, você já estava na área de inovação, né? Então, você acompanhou esse surgimento de uma área de inovação dentro de uma empresa de segurança e facilities, né? Porque, assim, se você entrou e mal tinha a área de TI, imagina a área de inovação. Como que foi essa criação e como que foi essa transição de tecnologia para inovação? Como que você viu essa área entrando ali dentro do mercado? Foi também um marco. Vamos dizer assim, inovação não pode ser uma área. Se ela for uma área, ela não está na cultura dentro a empresa tem que viver em todas as suas rotinas e buscar inovação. É transversal, né? Exato. E a inovação não é uma ideia. A inovação é algo que vai te trazer mais velocidade, é algo que vai te trazer um trabalho feito com maior precisão, é algo que vai te trazer maior rentabilidade. Assim, se não houver ganho, não tem por que ela existir. Isso foi uma coisa que, aos poucos, também as pessoas começaram a se acostumar com isso. Primeiro, não pode ser uma área. Se ela for uma área, na verdade vão ser algumas pessoas fazendo isso, só que isso tem fim. Mas de onde você viu a necessidade de criar uma área de inovação lá dentro? Por exemplo, como que você viu que a empresa percebeu, lá na época a Gocil percebeu, opa, precisamos ter uma área de inovação? É a necessidade de rentabilizar, basicamente. Você precisa rentabilizar, você começa a esgotar as ferramentas que você tem, e aí você pensa, poxa, a gente precisa pensar um pouco fora da caixa. E olhar, eu sempre gostei muito de trabalhar com inovação aberta, ou seja, você trazer do mercado, você levar seus problemas ao mercado e trazer as soluções que as startups, ou não só elas, também as empresas menores, conseguem te trazer. Porque só desenvolvimento interno, só área de desenvolvimento interno é complicado. Hoje tem até alguns gráficos que mostram até onde você vai com uma área de P&D ou ID, depende de como você quiser chamar. E aí depois quando você começa a entrar lá com as startups, começa a entrar com auxílio externo. Então precisa haver todo esse ciclo. E assim, tem que estar voltado para a solução de problemas, trazendo esse tipo de rentabilidade, porque problema nunca faltou. Exato. É verdade. O que faltava era exatamente assim, você se abrir. Era quase que uma vergonha você levar os seus problemas para o mercado. A primeira coisa foi assim, gente, levar os nossos problemas para o mercado. Trazer essas soluções de fora e começar a experimentar. Bom, muito bom. E eu acho que esse é um grande ponto que algumas empresas já estão tendo essa mentalidade, mas muitas ainda no mercado não têm. Porque a gente, às vezes, quando tá prospectando ou conversando com alguma empresa, eu acho que o Rafa vive isso um pouco na Tosse também, é tipo, cara, não, a gente não tem dinheiro para inovação. E eu acho que o ponto é esse, a galera acha que a inovação, ela é algo que você não tem um ROI claro, ou que você tá ali, vou inovar, vou criar novos produtos, algo do tipo, quando na verdade a inovação necessária é a inovação incremental. Incremental é a primeira. É a primeira, ainda mais o nosso... A disruptiva é lindo. Lá mas assim, quantas você conta que você encontra? Exatamente. Então eu vou lá ver inteligência artificial, carro voador, carro autônomo, sabe? É tipo, não, cara, olha o tamanho dos teus processos, da tua operação, coisa que você não mexe há 20 anos, e vamos inovar pequeno aqui para aumentar essa rentabilidade. Com o que você ganhar dessa rentabilidade, você começa a inovar mais, né? Pode ser tempo. Eu acho que isso muda também, né, Bate? Acho que com as novas gerações também, né? Acho que as empresas de segmento de prestadores de serviço, acho que estão mudando um pouco o perfil, né, daquela questão, não sei se a palavra correta é austéria, né, o militarismo, posso falar porque eu fui militar, o Bate também, né, e a empresa de prestação de serviço é uma extensão, né, de segurança pública, então está deixando de ter aquela gestão austéria e passando a mais uma gestão administrativa. E eu acho que essa gestão, essa molecada nova, os millennials, acho que até um pouquinho antes que estão chegando, como você, Gabi, que revolucionou o mercado com a Find Me, estão fazendo a gestão dessas empresas. E eles querem inovação,
né? Estão respirando inovação. Hoje as crianças nascem e cria a geração touch, né? Eles já estão ali com o dedinho aqui, ó. E você trouxe um ponto muito bom, Rafa, que eu acho que é uma coisa que foi um marco também dentro do mercado, me corrijam se eu estiver errado, mas foram corporações de private equity, né, comprarem empresas de segurança e serviços e começarem a implementar uma gestão baseada em resultado. Exatamente. Então, tipo assim, cara, não é mais top-down ou comando e controle. Não é missão dada, missão cumprida, não é mais assim. Não é o exército aqui mais, porque não é o governo que está mantendo. Eu tenho que me manter, então eu tenho que ter resultado, tenho que ter financeiro. E para isso, a mentalidade tem que mudar para falar de número, falar de resultado, né? É gestão. O Bate está vivendo muito isso lá hoje no GPS, né? Realmente. A GPS é totalmente voltada para resultado, logicamente mantendo o equilíbrio da satisfação dos clientes. Assim, é uma empresa voltada a resultado. Eu senti uma diferença muito grande do que era. E também a parte de transparência. Então, você tem que ter uma gestão transparente, você tem que ter, todo mundo tem que ter acesso aos dados até o seu nível do que lhe interessa, né, do que vai fazer diferença. A GPS é aberta na bolsa, então até eu, se quiser, vou lá ver. Então, é um outro tipo de visão que você tem. É um outro tipo de gestão de empresa. É completamente diferente. Eu posso dar o meu depoimento pessoal. E na minha opinião, é o que eu acredito também. Eu acho que a FAIM não é aberta na bolsa, mas a gente também tem uma transparência gigantesca lá dentro. Porque eu acho que é isso, né? Essa questão de que você falou lá no começo, esconder meus problemas, esse aqui é o meu jeito, ali é o outro jeito, é um negócio que não funciona mais, as coisas muito... Exato, né? Acabou, né? E Rafa, você tá vivendo muito, eu acho que você tá vivendo uma grande aí, esses últimos 3 anos na tua vida, uma grande transição, porque você foi cria do mercado de segurança e serviços, trabalhou na operação, trabalhou em empresas de tecnologia para o mercado, que eram nichadas, que também não sei se era tão diferente das empresas de segurança e serviços. E agora está na TOTS, que é a maior empresa de tecnologia da América Latina, reconhecida por tanta inovação, tantas startups compradas e criadas e tal. Sim. Como que foi essa transição para você? E o que você já aprendeu hoje na TOTS que você acha que o mercado ainda tem que aprender hoje, nosso mercado? Legal. Excelente pergunta, Gabi. Eu vim realmente do mercado, trabalhei em empresas nichadas que no mercado achavam que não tinham concorrentes, então dominavam o mercado, né? Só que era uma empresa bem familiar, bem fechada, né? E uma cultura semelhante. Cultura igual a uma empresa de segurança, né? Então era muito parecido, até porque vieram do segmento, né? O produto foi desenvolvido dentro de uma empresa de prestadores de serviço de segurança armada. E quando era um sonho trabalhar na TOTS, né? Então quando eu passava ali na porta, eu falei, vou trabalhar aqui, Legal. né? E quando surgiu essa oportunidade em 2020, acho que o que mais me chamou a atenção, primeiramente, a TOTS ela é totalmente segmentada, né? Então eu fui para tomar conta dessa como especialista do segmento de serviços e facilities de segurança armada inicialmente. Hoje eu acabo vendo os serviços como muito mais amplo, porque serviços desde o DefCare, né, até a parte de field service, gestão de transporte de passageiros. E ali eu tive a sensação do que aqui eu posso trabalhar e eu posso trazer ideias, eu posso ser ouvido, eu vou trazer inovação, né, que a TOTS ela respira inovação constantemente. E a partir daí, né, junto com a equipe, eu tive a oportunidade de criar, né, uma equipe vocacionada, né, para o segmento de prestadores de serviço. E a partir daí a gente foi melhorando o produto. Nosso produto hoje ele é totalmente vocacionado para empresas de facility de segurança armada e também temos um time vocacionado para isso. E a inovação junto com o nosso time de produtos, né, novamente trazendo o nome do meu par aqui, o Bruno Patrocínio, ele fez com que revolucionasse o produto e hoje acho que a palavra que define tudo isso é inovação. E o legal disso, do Bruno, que inclusive já estamos agendado um podcast com ele aqui legal, também. Muito bom. Ele vai estar aqui com a gente, mas ele veio de uma área da TOTS de inteligência artificial. Então, o legal que eu acho disso, né, de você tá levando o segmento de segurança e serviços para a TOTS, mas a TOTS está trazendo vários outros segmentos para contribuir com isso. Exatamente. E aí, volta naquela minha pergunta, né? Quais os principais aprendizados que você já teve hoje na TOTS que você acha que as empresas de segurança e serviços devem ter também ali, ou podem ter, seja no teu dia a dia de operação, ou seja no uso da tecnologia? Eu vou falar, eu acho que a parceria que nós temos lá internamente, a questão de trabalho em equipe, trabalho de inovação,
a gente ter espaço para a gente poder fazer o desenvolvimento, né? Eu acho que dentro da TOTVS, a gente, como eu falei, a gente é completamente ouvido, a gente tem a disponibilidade da gente trazer novas ideias, da gente contribuir com o desenvolvimento, trazer pessoas de mercado. Acho que o grande ponto foi a gente, como experiência, trazer pessoas de mercado para poder contribuir dentro do mercado na questão da implantação do software. Antigamente, a TOTVS tinha um conceito do que de estar no segmento de serviços e numa empresa de segurança, e às vezes trazer uma pessoa de segmento de manufatura para poder fazer uma implantação. Né? Então, com a nossa chegada, eu tive a oportunidade, acho que a grande experiência foi essa de que, não dá para ser assim. Nesse segmento, tem que saber falar o que é um folguista, o que é um almocista, o que é um agentista. A língua dele. Tem que falar os jargões, tem que falar o vigão, tem que falar o FP, né? Senão, e o Bruno teve que aprender isso também, Sim, né? Mas eu acho que você está trazendo um ponto bem legal, Rafa, que é o seguinte, a TOTVS, ela pegava gente, pelo que você falou, né? Pegava gente de outros segmentos, mas que da área de tecnologia. Sim. Então você vai conseguir trabalhar aqui dentro, vai tocar. E não conseguiram. Exatamente. E aí eles trouxeram você e você montou esse time de especialistas, mas que trabalha junto com os outros, que eram de outras áreas. Exatamente. Porque o que eu acho hoje, é uma coisa que eu bato bastante com a cultura do mercado de segurança e facilities hoje, é que justamente por ter tanta especificidade, o nicho, ele só trabalha com gente do nicho. São as mesmas pessoas rodando nas empresas durante mais de 20 anos ali e tal, e aquelas mesmas pessoas, mesmo tipo de pensamento. Sim. E com certeza essa galera tem muito a agregar e consegue tocar muita coisa do nosso serviço, do nosso segmento, porque eles já viveram tudo isso, eles já viram toda essa transformação que vocês viram. Mas, vocês também precisam inovar e pensar de forma diferente. Tem que oxigenar. Tem que oxigenar. Então eu acho que novas gerações, um aprendizado disso, eu acho que é esse mix, né? É de você unir as pessoas que já conhecem muito do mercado com pessoas que vêm com pensamentos novos e juntar essas pessoas e aí trazer duas coisas que eu percebi que vocês dois falaram aqui, lá na GPS, na TOTVS. Descentralizar. Então, ter subsegmentos. Traz né? pessoas com experiência, traz pessoas com pensamentos do nicho, com pessoas com pensamento de fora, juntar elas e deixa elas trabalharem. Eu acho que o grande exemplo de tudo isso é você. Né? Você não era do segmento, viu uma oportunidade e trouxe essa oportunidade e gerou aí um player maravilhoso. A chegada também de pessoas, como o exemplo Bruno, que veio de uma área de inteligência artificial, né, e trouxe pessoas ali também que não eram do segmento, e isso está agregando demais para o nosso produto, porque vieram com novas ideias, com novos processos, fez esse mix de geração, mix de pensamentos, de pessoas que estão pensando lá na frente na questão de uma inteligência artificial para preditiva, que a gente vai falar um pouquinho aqui também. Legal, né? legal. Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Eu acho que esse mix, acho que é o grande diferencial do que hoje a TOTVS tem como um produto de ponta e padrão, tudo padrão para o segmento. E não é só botar esse povo todo junto, né? Vou citar o exemplo da uma cultura de liderança muito forte lá dentro. Por outro lado, existe uma descentralização muito forte. Existe uma cultura de ser essencial para os clientes. E existe uma cultura de trabalho em equipe. Então não adianta você botar esse povo junto e não trabalhar em equipe. Então esses são alguns pilares que tem lá dentro que assim, são muito defendidos no dia a dia. Assim, precisa trabalhar em equipe, tem que ter como objetivo ser essencial para o cliente. Então tudo isso vai tornando forte. E a liderança não pode morrer. Então, existe uma cultura de liderança. Mas então é o ponto se refere aos líderes. É o ponto do líder e não do chefe, né? Mas é o líder que ajuda o time a trabalhar e não que manda no que ele tem que trabalhar. Nós temos líderes, a gente discute as coisas com os líderes. Até as nossas metas, a gente discute com os líderes. Eu acho que um grande diferencial hoje dentro da TOTVS, né, dentro do segmento de serviço, posso falar pelo meu segmento, é a fusão do time de negócio versus o time de produtos. Então, o negócio está linkado totalmente ao produto. Então, eu tenho lá o meu time, vamos colocar ali de especialistas que vieram do mercado, né, como Guilherme, Deise, Ricardo, Reinaldi, Jorge Calmos, toda a minha equipe, fazendo FUP semanalmente com o time de produtos. Então, tendo all-hand, 5 de produtos, trazendo o resultado do que nós fechamos dentro do mês, falando, nós vendemos isso daqui, isso aqui foi por causa de vocês, tendo win-loss, né, perdas e ganhos do segmento, foi perda por produto, por que nós perdemos, o que a gente precisa melhorar? Então, acho que essa
Acho que esse voltando à sua pergunta, acho que esse é o principal ponto. É ter a área de produtos linkada à área de negócio. Isso Muito bom. mudou muito. Muito bom, gente. Eu acho que aqui já deram várias lições aqui para quem está ouvindo, para quem está assistindo também. E eu acho que é isso. A gente fala muito de transformação digital e lembra muito de tecnologia, né? Mas eu acho que a transformação digital ela vai muito além disso, né? A gente aqui está falando de liderança, está falando de time, está falando de mentalidade, está falando de estrutura, está falando de autogestão, descentralização. Então são muitas coisas ali, são pilares que compõem a transformação digital, que vão muito além da tecnologia, e você que está buscando se transformar digitalmente, está vendo essa necessidade, fique atento a todos esses pontos. E aí, gente, falamos do passado até aqui, agora chegou a hora da gente olhar um pouquinho para o futuro. Queria fazer um exercício com vocês aqui, para ver o que vocês estão pensando aí, vocês que estão na linha de frente trabalhando com inovação e tecnologia para o segmento. O que vocês veem aí de transformação digital no curto, médio e longo prazo? Daqui a 5 anos, depois de 5 a 10, de 10 a 20. Vamos começar a fazer por rodadas? 5 anos, o que vocês esperam? Bom, para mim, a gente chegou já num ponto que vai ser condutor de toda essa evolução de tecnologia. O próximo marco artificial. É o marco do momento. Aí você vai ter variações aí dentro. Então vão ser como a inteligência artificial vai evoluir, como que vai evoluir a aplicação dela, que é muito importante. Então hoje você vê assim, há quanto tempo a gente fala de inteligência artificial? Qual que é o hype hoje? O ChatGPT, Sim. que é uma forma de aplicar a inteligência artificial. Umas delas, né? Exato. Que hoje as empresas usam e que a galera mais nova trouxe lá para dentro da companhia, mesmo sem você querer. Você não... Foi natural, é espontâneo. Então, assim, eu acho que vão ser essas evoluções, e principalmente essas evoluções ligadas aos produtos para o negócio. Então, a gente trabalha bastante com inteligência artificial em imagem, inteligência artificial em dados. Então, são várias outras pontas que você pode chegar e entregar produtos para o seu cliente e também trazer para dentro do seu negócio. Então, são os dois lados, né? Você acha que em 5 anos a inteligência artificial ela já vai estar difundida dentro do nosso segmento? Em qual aspecto? Vai seguir o mesmo fluxo, né? Seguiu a evolução de outras tecnologias. Então, a adoção não é linear. A adoção vai acontecendo, aquelas empresas que têm um espírito mais aberto, mas hoje as coisas são muito mais exponenciais. Sim. A velocidade que aconteceu lá atrás não é a mesma velocidade que vai ser hoje. Vai ser mais rápido. Fato. Isso vai ser mais rápido. Mas também vai seguir uma curva de adoção. Muito bom. Eu acho que não tem como a gente não falar de tendências e transformação digital daqui 5, 10 anos sem falar da inteligência artificial. Mas no meu ponto de vista, eu ainda acho que as empresas vão ter que evoluir muito ainda para poder conseguir utilizar a inteligência artificial. Não podemos esquecer, né, que o chat GPT aí, a gente não pode pensar em só ficar utilizando ele, senão a gente perde isso daqui, esse relacionamento. Acho que o relacionamento, a conversa, acho que é tudo. A molecada vai ficar fazendo pergunta lá e só fazendo as coisas através dali. Eu acho que a vida também é feita de relacionamento. Claro. A gente tem que estar aqui tirando novas ideias. Mas o que eu espero daqui 5 anos com a inteligência artificial, já viajando, falando de carro voador, todas essas coisas, brincadeira. Eu acho que a gente tem que ter ali uma gestão preditiva. Eu acho que daqui 5 anos, acho que a gente vai conseguir ter alguma coisa pensando no preditivo de uma mesa operacional. Daqui quanto tempo eu posso ter uma falta em determinado contrato? Daqui quanto tempo eu vou conseguir avaliar a produtividade desse contrato com questões de cobertura de férias, né? O ferista realmente eu tenho que contratar ele para cobrir 1 ano e 11 meses para poder liberar as férias dele. Ele consegue cobrir 11 férias ou mais de 11 férias. Então, acho que daqui 5 anos um preditivo vai estar aí na cara, hein? E às vezes a gente fala preditivo e as pessoas não conseguem entender o que é isso. Preditivo é essa inteligência artificial trazendo esses insights. Esses indicadores, né? Esses indicadores e, no fundo, quem toma a decisão vai continuar sendo a mesa, né? Então, assim, só que ela vai tomar uma decisão não mais baseada em achismo, mas sim em insights de dados, onde ele vai conseguir um resultado muito melhor, já com estatística. Olha, se você adotar essa linha, tende a ter esse resultado, essa linha. Então, assim, o que eu costumo dizer, a inteligência artificial não vai substituir ninguém. Não. Pessoas que sabem usar a inteligência artificial vão substituir aquelas que não sabem. Ótimo Essa aqui é ponto. a grande verdade.
Ótimo Ó, ponto, Bart. eu vou trazer uma questão, assim, que tiver um preditivo, né? A gente fazer uma análise, eu trabalhava na mesa operacional, eu lembro que o funcionário foi contratado, né, 45 dias, mais 45 dias, e a gente tinha que avaliar se aquele colaborador iria passar naqueles primeiros 45 dias, porque o custo de eu mandar embora ele na experiência é muito mais barato do que eu mandar ele pós o período de Sim, experiência. Acho que o preditivo também com isso você vai conseguir ter uma análise do perfil desses colaboradores, perfil de funcionários, qual a empresa que ele veio, onde ele trabalhou, qual que é a história desse colaborador, vale a pena realmente eu manter esses caras também? Isso é o que eu penso, né? Numa questão de fazer análise de perfil de colaboradores, por onde ele passou e através disso, ó, esse cara já acho que não dá, não estou falando aqui para acabar com a mão de obra, mas é uma questão de análise porque isso é custo para a sim, empresa, eu tenho que pensar no meu prejuízo. exato. Então, vamos lá, gente. Vocês, ó, já vou dar um spoiler aqui primeiro, que se você achou interessante esse tema de inteligência artificial, o nosso segundo episódio, já te dando um spoiler, do nosso programa Transformando a Terceirização, é sobre inteligência artificial, trazendo a galera que coda isso, que produz isso aqui dentro do nosso mercado, trabalha com inteligência artificial, então fica atento, não perca esse próximo episódio. Mas voltando aqui, eu acho que vocês foram longe nesses 5 anos, hein? Assim, eu concordo que é exponencial, que é um negócio agora que vai muito mais rápido, Disruptivo. mas eu acho que eu ainda tô um pouco traumatizado com a resistência que eu sofri com esse mercado nos últimos 8 anos, pra ver que isso tudo pode se difundir. Mas gostei da ideia. Predição Sim. e produtividade e melhora na tomada de decisão com base na inteligência artificial, analisando os dados que nós temos hoje. São 5 anos pra gente ter esse patamar. Agora eu quero saber, e daqui a 15, vamos pegar só 2 níveis, um 5, que vocês já imaginaram isso? Aí virou futurismo. 15 anos, Aí 15 anos é futurismo, é né? difícil de dizer, assim. Eu trabalho muito na área de segurança eletrônica e a gente trabalha fazendo muito projetos do que a gente chama lá na GPS de segurança 4.0. Exatamente a otimização do escopo do cliente, trazendo ganho para ambos os lados. E muitas vezes esse ganho para ambos os lados envolve substituição de algumas atividades. De hora homem por tecnologia. Eu gosto de falar algumas atividades feitas por pessoas por atividades feitas por tecnologia. Eu prefiro colocar dessa forma. Claro. Que fica melhor. É mais político, né? Nem diria isso, porque muitas vezes a pessoa realmente é alocada. Não tô falando Não tem jeito, acaba sendo. Ela é realocada. Eu acho que a coisa não é muito tipo tecnologia e humano um contra o outro. É um negócio que, na verdade, tem que ser não é essa dualidade que a gente sempre tenta criar na nossa mente, né? O ser humano ele tem esse padrão de querer dividir tudo no meio. Quando, na verdade, eu acho que a vida tá muito mais no gradiente do que no preto e branco, né? Então, eu acho que é muito mais a integração de tudo isso. Então, sempre vai fazer grandes futurismos de coisas. Você falou de carro voando e coisa. Eu acho que a gente vai mudar, vai passar por uma mudança de mindset dentro do mercado. Hoje você coloca lá mão de obra, depois tenta colocar tecnologia para otimizar. Acho que a coisa vai ser o contrário. Primeiro começando com a tecnologia. Vai começar por tecnologia. E aí, aonde você não conseguir cobrir essas atividades necessárias dentro, aí você vai começar a agrupar e levar para a mão de obra. Então a gente vai mudar a construção do que está acontecendo em campo. Então, eu acredito muito que isso a gente consiga, ainda demora um tempo, porque tem um mindset, é um setor de mão de obra intensivo, sim, mas a gente vai mudar. Então vai começar primeiro a pensar na solução de tecnologia, mobilia ela toda de tecnologia, e aí aqueles espaços que foram as atividades remanescentes, vai colocando... São suítes de mobilidade, né, para poder facilitar. Genial. Né? Você acha então, Bart, que toda empresa de segurança e serviços hoje, ela vai ter que ser uma empresa de tecnologia na frente? Toda empresa, não só isso já o CEO, o Satya Nadella já falou há alguns anos atrás que toda empresa vai ser uma empresa de tecnologia. Essa que é a grande verdade. Nós tivemos que crescer, acho que 15 anos em 5, né? Por causa da questão da pandemia, né? Também, né? Uhum. A tecnologia aí nesses últimos anos a gente teve que evoluir e o mercado inteiro teve que se adaptar. A gente pode falar do próprio home office. Nossas né? As pessoas e as empresas tiveram que se adaptar diante das necessidades e viram que, dá para se adaptar. Eu acho que dá. Porque foram forçados a sair da zona de conforto. O ser humano né? é adaptável, não adianta. Eu sou bem operação, né? Sou operacional, tá na veia infante, apesar de a gente ter um infante aqui também, né? Só servir, né? Eu vou um pouquinho além, eu vou dar uma viajada aqui, viu?
Novamente falando, pegando o gancho do Bate, acho que mão de obra não vai acabar. Quem fala, acabou os assessoristas. Não, vai aqui em Higienópolis, você vai ver lá o assessorista lá rodando a porta do elevador. Não vai acabar a mão de obra. É claro que no passado tinha algumas mãos de obras que hoje não existem mais. Mas eu acho que a Findme já faz um pouco disso, que é a supervisão remota, né? Eu acho que isso já é uma tendência de mercado, né? Aumentando a produtividade. Aumentando a produtividade, diminuindo o custo com mão de obra, custo com multas, com combustível, que às vezes também não está previsto em contrato. Mas aí, o aumento do combustível com certeza não está. Com certeza não está, né? Não tá. O Guilherme, meu especialista, fala muito disso. Eu acho que a Honda da supervisão via drone, né? Eu acho que a gente tem ali uma central de monitoramento, pegando a tecnologia, onde você deixa de ter ali o supervisor, mas você está ali com o drone ali, fazendo a gestão, fazendo a Findme ali, o check-in da Findme da visita do drone, né, pegando a câmera, está né? muito próximo. Hoje teve a 6, feira 6, de drone, 5, né? a feira de drone esses dias. As primeiras empresas começaram a conseguir autorizações de voos B-Veloz. O que é um voo B-Veloz? É um voo sem a supervisão de olhos de pessoas. Então isso é o meio caminho para chegar no que você falou. Mas, Bate, a questão sabe o que é? Eu acho que o nosso segmento pode ser que ainda não esteja tão preparado para isso. Isso é o que eu acho. A questão de investimento. Eu acho que no 15. Eu acho que a questão do investimento. Investimento. Porque hoje a segurança eletrônica ela veio, é excepcional, certo? Só que ela veio para deixar o meu produto mais barato. Certo? Eu reduzo ali a minha mão de obra e eu acabo fazendo a gestão. Se eu estiver errado, você me corrija, Bate. Né? Eu acho que otimismo e deixar um pouco mais barato também essa questão da gestão de homens, é muito funcionário. A limpeza sempre vai estar ali, não tem jeito. Mas a né? produtividade da limpeza também é algo extremamente. Peraí, porque hoje em dia também a aplicação de tecnologia na limpeza está muito alta, as máquinas semi-autônomo. A gente tem robôs de limpeza de vidro, a gente tem muita tecnologia. Tem robôs que limpam sozinhos os banheiros. Existe muita tecnologia. Talvez por a gente ser da área de segurança não tenha. Não está ligado. Pense no Facilities como uma área de uso também emprego intensivo de tecnologia. Então, desculpe te interromper. Não, que isso. Por favor, Bate, mas isso é necessário. Eu tô aí mais de 10 anos fora de uma gestão de operação. E a gente está com um cara aqui que está respirando isso e a evolução tecnológica. É importante você trazer isso pra gente. Paty, vamos pegar aqui, porque eu gostei dessa pegada. A gente está falando de segurança, mas os nossos produtos aqui da TOTS também, nós tratamos de ponta a ponta. E a Findme também. Eu acho que a segurança ela ganha um peso maior. Eu acho que por conta do faturamento e do militarismo que formou o mercado, também ter essa segurança ali, né? Acaba ganhando um pilar mais forte, mas a gente tá falando aqui de transformando a terceirização. De mão de obra. O tema do podcast prestadores de serviço. Transformando a terceirização. Bate, por favor, 5 anos dentro de Facilities. Meu Deus. Eu acho que é a robotização com inteligência artificial. Caramba. Porque assim, a verdade é que as atividades são muito braçais, mas elas não precisam ser com braços humanos. Vamos pegar um espelho d'água. Pode ser um espelho d'água, fazer limpeza com robô, um vidro, fazer limpeza com robô. Hoje vidro já é realidade. Você tem os robôs que fazem isso, você tem as autolavadoras programáveis, você imputa o mapa, a frequência que você quer e ela executa sozinha. Mas o Bate. Ela desvia, mas não desvia aquele desvio tosco de desviar. Não, ela tá com planejamento de rota. É igual aquele robôzinho de casa que faz tudo em casa lá. Ela tá com um LiDAR na frente rastreando tudo, então ela já sabe prever onde ela passou. Os movimentos, assim. Eu tô falando de alta tecnologia. Mas o custo disso hoje, né, Bate? Mas, cara, são para poucos. Mas, né, então, mas olha só. Ainda, mas olha, assim, a médio prazo. Desculpa, Gabi. Não. A gente tá falando de muito. Lembra que eu falei de muito braço? Sim. Não, e quanto que é o custo desse robô versus um custo de um funcionário cair? Tá lá pendurado na janela e cair. Operador de balancinho. E outras coisas mais simples. Exato. A aplicação de tecnologias mais simples, mas de forma inteligente, que dão um ganho de produtividade enorme. Então, assim, a área de facilities, de manutenção industrial, de limpeza, etc., tem muita tecnologia embarcada. Hoje você já tem, realidade, os óculos de realidade aumentada. De realidade aumentada dentro da manutenção, isso já é real. Isso já é real lá com a gente. Assim, existe um mundo mais de inovação acontecendo dentro da terceira. E eu acho que a gente deveria utilizar mais isso. Né?
Hoje já existe stand de tiro virtual, né? Para você tirar, Sim. você tem o vigilante na academia, mas você traz o vigilante também para dentro de casa para poder fazer ali aquelas provas virtuais. Utilizar, né, a realidade aumentada ali, o óculos 3D, seja o que for, para você poder capacitar muito mais. Assim você reduz o custo ali, acho que com munição. A academia acho que também precisa evoluir em relação a isso também. Claro que envolve a questão da Polícia Federal, envolve várias legislações. Acho que acho que então a realidade aumentada já está na nossa cara aí, né? Já tá aí, né? Já está acontecendo, né, dentro do segmento, então, né? Tá vendo? Muito. Muito bom. Incrível, incrível, Muito gente. bom. Eu acho que realmente eu fiquei mais otimista com os próximos 5 anos do que eu estava antes dessa conversa aqui. E é isso como eu falei no começo, né? A importância da gente entender o passado, né? De conhecer o passado para entender toda essa evolução até aqui, compreender melhor o presente e só a partir disso que a gente consegue idealizar o futuro, né? Se não tivesse toda a experiência que vocês têm, talvez vocês não conseguissem pensar no futuro com tanta Propriedade, né? com tanto detalhe ou com tanta proximidade do que realmente pode ser. Embora nenhum de nós sabemos o que vai acontecer, né? A gente nunca usa a mesma régua, né? Não. Você não usa a mesma régua para olhar o passado, então não é com a régua do presente que você olha o passado, tem que entender o contexto. E não é com a mesma régua, com o mesmo esquadro do presente que você projeta o futuro. Então, assim, tem sempre que ter essa capacidade de adaptar. Então, assim, olha a realidade que está lá, olha de hoje, olha aquela que vai ser, projeta. Por isso que quando você falou e agora entrou em futuro. Entrou assim, e é realmente isso, você tem que entender todo o contexto. Sim, Todo o contexto. uma coisa muito legal quando a gente fala de futuro é que existem muitas instituições que estudam isso hoje em dia, né? Então você vai ter ali a Singularity, por exemplo, que é a universidade da NASA com Google, e vai ter vários outros pilares que eles não chamam mais de futurismo, né? Eles chamam de Future Literacy, que é de você ser letrado no futuro. Porque futurismo lembra uma ideia de previsão. E não é impossível isso. Tá aqui, mas você né? estudar, dados. essa competência Future Literacy é de você estudar as possibilidades de futuros. Porque os futuros são diversos e são inúmeros possíveis. Então você tem que estudar para entender como que a sociedade evoluiu e pode evoluir. E não necessariamente o que vai acontecer. Então a previsão, realmente, como o Bate falou, a previsão é impossível. Mas o que a gente está aqui é com base no que a gente já conhece antes e hoje, quais futuros podem existir. Você citou a Singularity, eu gosto muito, exatamente nessa linha de a gente fazer as nossas apostas para o futuro. Então, o Peter Diamandis, que é um dos fundadores da Singularity, ele criou um framework que chama 6D exponencial. Exatamente fala como funciona a adoção de novas tecnologias até elas chegarem ali na descentralização, que seria o último D. Então, assim, é muito interessante para quem tiver curiosidade de ir atrás. Assim, nem toda tecnologia é altamente empolgante ou solução de tecnologia é altamente empolgante desde o começo. Pensa no celular. A IoT também, né? Foi legal? Aqueles primeiros eram legais? Exato. Celulares? Não eram. Então, o primeiro D é a decepção, até para você ter uma ideia. Até você chegar ali a desmonetização completa da solução e a democratização. Então, assim, a gente tem que entender que tem uma curva de adoção para tudo. E sempre avaliando o custo, né? No nosso mercado, principalmente. Não tem como. A margem, como você falou no início, ela trabalha com margem extremamente apertada. Exato. Né? E mas eu acho que o entendimento principal, que eu espero que nesse podcast, nesse episódio especificamente, a gente já tenha passado, é de vocês não verem as tecnologias e a inovação como um custo, mas sim com um retorno claro e entender onde que você está investindo ali para poder obter maior eficiência, né? Melhor eficácia. Gente, genial aqui, blow mind o papo, gostei muito, acho que não podíamos ter começado de maneira melhor, muito obrigado pela presença de vocês. E assim, a gente já falou aqui várias coisas de referências também, né, o Bate acabou de trazer uma indicação também, então, para finalizar, eu queria saber o que vocês podem indicar aqui para nossa audiência, seja livros, conteúdos, artigos, pessoas para seguir, né, como que essas pessoas podem continuar, nosso foco aqui está sempre aprendendo e levando o máximo de conteúdo possível para a audiência, então, o que vocês indicam aí para eles continuarem nesse estudos em casa? Eu falei do antes, tem outras referências aí inovação. Se trazer para o Brasil aqui o Romeu Bussarello, sim, um cara que assim eu sigo em todos os lugares porque é um cara assim sensacional no que diz respeito à inovação e disrupção.
O Gil Giardelli também é um cara referência dentro desse de inovação. Tem outros também. Pegou assim, Não, não com só todos. esses aí Eu pra gosto- mim já vou atrás porque eu não conheço muito deles, não. Eu gosto muito de documentário. Eu Sim. assisto muitos documentários dentro da Netflix, dentro da Netflix tem Google tem um canal de documentário. No YouTube? O YouTube, desculpa, tem um YouTube só de documentário, só um YouTube de ensino. Existe lá dentro, você tem muita coisa, eu gosto muito também do assunto de manipulação genética, é um assunto que eu acompanho bastante, Legal. biohackers e a biotecnologia. Cibersegurança também, né? Acho Cybersecurity, hoje também é uma coisa que a gente está investindo lá dentro da GPS. Super especialista lá para dentro, para a gente desenvolver negócios de cybersecurity, porque eu não vejo isso separado. Eu não vejo isso separado a curto prazo. Então, trazendo para quem é cético e acha que não é junto, pensa lá, você tendo a sua portaria remota ou a sua portaria virtual. Invadir lá aquele seu sistema, ele abre a indústria, ele abre o prédio, ele desliga, desativa os alarmes, desativa o... E a Acabou. coisa aconteceu. E o que foi qual foi o uso de força? Zero. E você pode ter Qual certeza foi que tem o- gente já pensando tecnologia? nisso. Ou uma empresa de rastreamento. Hoje as empresas de rastreamento, elas executam não apenas o rastreamento, mas o comando completo do caminhão remotamente. Você pode escolher o lugar onde você quer parar o caminhão, porque o teu pessoal lá vai estar lá prontinho para saquear ele, você para ele remotamente. Você desliga Sem dar um tiro. Meu Deus, Vini, Então, Vini, assim, bota o episódio sobre cybersecurity aí na nossa temporada, por favor. É, E chama o Bate, tá? eu acho, Não, eu te trago um bom especialista. eu acho. Eu tenho um professor amigo meu da FGV que pode nos apoiar também nesse próximo episódio também, falando sobre Já é cybersecurity, isso, eu gosto tá? assim. É um cara conhecedor muito disso. Eu indicaria também cibersegurança também, eu acho que isso é a pauta também do mercado. Estudar o tema, né? o tema, eu acho que isso é extremamente importante. Eu costumo dizer que enquanto você tem 12 horas a gente pensando para fazer coisa, 24 horas a gente pensando para fazer coisa boa, você vai ter 24 horas a gente também pensando para poder fazer coisa ruim. Não adianta. Isso é tendência do ser humano, né? Não é à toa que a gente vê esses sequestros de dados que acabam acontecendo dentro do nosso segmento. Demais. Né? E eu vou puxar um pouco a sardinha também aqui para a gente também, tá Gabi? Eu acho que vocês precisam entrar lá no nosso blog de produtos, entrar na página da TOTS, conhecer o que a TOTS hoje tem para o segmento de prestadores de serviço. Acho que poucas pessoas sabem, né? Acho que o mercado pouco sabe, né? A TOTS é uma multinacional brasileira, ela está aqui dentro de casa, então nós estamos pensando para o nosso mercado, é claro que o mercado internacional também, mas nós temos soluções vocacionadas para mais de 12 segmentos, e um desses segmentos é o segmento de prestadores de serviço. E no blog de vocês tem conteúdos de gestão, Temos de inovação. conteúdo de gestão, produto. inovação, roadmap de produto. Também temos a nossa página vocacionada falando sobre o segmento de serviço, como eu falei, ele é muito amplo. Também falar para me seguir também, né? É importante também, me segue, Com segue o Bate certeza. também, isso é muito importante. Com Seguir certeza. a gente lá no LinkedIn. Qual que é comentando os arroba de vocês aí? O meu é rafael.matos, tá? É Ricardo _ Podem me procurar lá, contem comigo, né? Eu acho que a gente está sempre divulgando os nossos eventos, sempre divulgando as nossas parcerias, a parceria com a Findme, que veio também para mudar o mercado também, né, Gabi? Tem coisas boas vindo por aí, e eu acho que é isso. Muito bom. Paty, quer alguns recados finais também? A gente desviou do script descaradamente, Mas mas o para um podcast bem é maior. isso, mas Um o- bem mas o muito podcast maior. é isso, né? Isso, é Então, isso. assim, se tinha algum recado, era esse, assim, gente. Foram vários recados, né? Exato, essa transição de negócio para tecnologia, assim, é importante. Toda empresa é uma empresa de tecnologia. Então, todos esses insights que a gente foi soltando e que eu não vou agora nem tentar lembrar de todos, senão vai ser injusto, porque alguns vão ficar para trás. Então, Perfeito, gente. esses são Muito recados. Eu bom. quero agradecer aqui imensamente, não somente a presença aqui desse podcast, nosso primeiro podcast, né, nosso primeiro episódio, é uma honra estar com vocês, e também a parceria fora dessa sala aqui, que a gente já Claro. tem muito aqui com o Rafa, evoluindo muito aí no último ano, né, junto Muito. com a TOTOS. O Bate, desde quando a gente está aqui dentro praticamente desse mercado, a gente vem aprendendo junto com você. Eu gosto de brincar, porque a gente já teve algumas aventuras aí, eventos lá em Manaus. Lembra com o dia que eu sentei com você e falei, Gabriel, para de falar que você é uma empresa de
de Honda. Lembra disso? Total, não. Nosso Para primeiro de checklist de falar. facilities foi você que induziu a gente a Para de falar fazer. isso. Bombeiro, Você controla a atividade tudo. operacional. Para de falar que você fala. Não, mas eu ainda preciso me estabelecer no mercado. Eu falei, tá bom, entendi. É muito mais que Mais isso, que seu isso. produto. Exato, não. A Find Me tem muito, deve muito a você também, e eu também Obrigado. pessoalmente, da gente poder trocar aqui, aprender, e é aquilo que a gente falou lá atrás, né? Eu acho que eu não vim do mercado, então eu busco sempre falar disso, de trazer inovação, trazer uma mentalidade diferente, pensar de uma maneira diferente, mas antes de começar a propor soluções, a primeira coisa que eu fiz foi tentar aprender o máximo, e eu tento ainda Sim. hoje muito aprender o máximo com todo mundo que já está Sempre aqui há tem, muito né? tempo. Porque eu acho que é isso, né? A gente não tem que inventar a roda, a gente tem que ir otimizar que já tá rodando. É isso E, mesmo. bom, muito obrigado mais uma vez. Obrigado você que assistiu até aqui. Foi uma honra ter você no nosso primeiro episódio do podcast Transformando a Terceirização. Gostou? Então segue as nossas redes sociais, segue o Siga Find Me, segue também a página do Bootcamp da Escola de Negócios no YouTube. E @SigaFindMe é o nosso arroba aí para você ficar acompanhando todos os nossos conteúdos, e-books e tudo mais. Surgiram pautas aí dos próximos episódios. Aqui já Boa. surgiram algumas aqui ao longo do episódio. Então, essa primeira temporada aí a gente vai vir com 8 a 10 episódios para vocês. Então, toda semana, toda terça-feira, às 18 horas, no canal do Bootcamp. Te espero lá. Até a próxima.